Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso Vendedor de Autopeças Automotivas 2.0. Nesta aula nós vamos tratar aqui do profissional ideal. Como você ser o profissional ideal para o segmento de autopeça. Você, primeiro ponto, ser capaz de atender e entender o problema do seu cliente. Atender é algo que muitas pessoas fazem. Às vezes você chega numa loja e já tem ali uma pessoa que se dispõe a atender o cliente, porém não tem a capacidade técnica para fazer a venda. Então isso vai para o segundo ponto, entender o cliente. Isso requer que você tenha um domínio técnico muito alto sobre peças, como chegar na peça, na marca da peça, né? Como é que eu chego na peça? O cliente quer essa peça, essa aqui no exemplo, né, de uma marca, uma peça. O cliente quer essa cruzeta aqui. Como é que eu localizo isso de uma forma rápida? Como é que eu vou entender que o meu cliente quer esta peça em especial? Para isso eu preciso ter a capacidade técnica de buscar no catálogo, né, encontrar quem é o fabricante dessa peça, encontrar ali nos filtros que tem nesses catálogos e localizar essa peça de uma forma rápida para o cliente. Então, esse é um ponto-chave. É eu ser capaz de atender, mas ir além, entender qual é o problema do cliente e conseguir solucionar, né? Ser capaz de responder com rapidez e precisão. Isso é uma coisa muito importante, sempre foi. É um dos grandes desafios da nossa profissão vendedor de peças, é você ser capaz de atender, entender o cliente com velocidade. Então, velocidade é uma variável importante. Os vendedores que têm uma carteira de cliente maior, eles usam da sua habilidade, do seu conhecimento e geram velocidade nesse atendimento. Então, eu tenho que aprender atendimento, eu tenho que aprender entendimento de problemas, eu tenho que apresentar uma solução, mas eu preciso fazer isso de uma forma rápida. Então, nesse curso, nós vamos ensinar você a manusear catálogos de uma forma mais otimizada, mais rápida, para chegar logo na peça e resolver aquela situação do cliente de uma forma assim mais rápida, veloz, com precisão, né? Que realmente solucione o problema do cliente, fazendo com que ele ganhe tempo, né? O mercado de autopeça hoje ele é muito dinâmico. Todas as fabricantes de veículos aumentaram assim de forma exponencial o seu leque de produtos. Então tem vários modelos de carros, vários modelos de veículos, vários modelos de caminhões, e dentro desses modelos existem as versões. Você precisa estar então atualizado para que você consiga de uma forma rápida chegar à peça certa para o seu cliente, né? O ponto que eu quero destacar aqui, o terceiro, é uma mentalidade de evolução e de aperfeiçoamento contínuo. O que é isso? Nós estamos há muitos anos já vivendo uma era diferente. Antes você aprendia uma coisa, você já vivia daquilo. Hoje, as profissões precisam de atualizações contínuas. Eu não posso ser um vendedor que aprendeu há 5 anos atrás a vender determinadas peças e não estou me atualizando, não estou me aperfeiçoando de forma continuada. Por quê? Por conta desse mercado ter se expandido. Aumentou o número de fabricantes de veículos no mundo, aumentou o número de fabricantes de veículos aqui no Brasil, aumentou os modelos dentro, aumentou os fabricantes de peça, e você hoje tem então que
ter um conhecimento assim muito mais abrangente. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a vender peças, quando você falava de caminhonetes, por exemplo, aqui no Brasil, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos da linha Chevrolet D10, D20, C10, C20. Nós tínhamos na linha Ford F1000, F4000, né? Nós tínhamos ali na linha Mercedes-Benz caminhões, Mercedes-Benz 1113, 1313, 1513 e 2013. Depois nós tínhamos 19, 32, 33, 34 e 35. Nós tínhamos o Volvo EDC 340, 360. Nós tínhamos Scania 112, 113. Nós tínhamos Toyota Bandeirantes. E nós tínhamos da linha Volkswagen leve, nós tínhamos Gol, Paraty e Santana. Basicamente nós tínhamos esses carros. Então você sabia vender para esses carros, as versões eram poucas, então você conseguia atender muito rápido. Hoje as linhas são muito abrangentes, como você verá adiante nesse curso. Nós vamos entrar em todos os fabricantes e eu vou mostrar para você todos os modelos que existem hoje. Então quando você fala de linha Fiat, quando você fala da linha Ford, quando você fala da linha Volkswagen, você tem assim uma gama enorme de veículos na atualidade, fabricados até hoje, ou que foram deixados de fabricar há pouco tempo, mas que ainda vendem as peças, e você realmente precisa entender muito, porque nós temos, vou dar um exemplo, nós tínhamos o Gol quadradinho, né? Famoso, que muita gente gosta. Depois nós tivemos aí as gerações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Enfim, então e cada uma com um tipo de motor, com um tipo de câmbio, com um tipo de transmissão. E essas variações, essas mudanças dificultaram o atendimento no balcão. Então eu tenho que ser capaz de fazer mais perguntas, eu tenho que saber fazer perguntas para o meu cliente, para que eu consiga de fato extrair aquela peça que o cliente precisa. Mas também tem um lado bom, nós temos mais recursos. Eu sou do tempo em que os catálogos, eu vou mostrar para vocês como eles eram. Os catálogos eram mais ou menos assim. Você tinha apenas as descrições assim, sem figuras, sem fotos, sem nada. Hoje a gente pode contar com catálogos online, nós podemos contar com catálogos para os nossos dispositivos móveis, para o nosso celular, para o nosso tablet. Nós temos os catálogos eletrônicos que eu posso baixar na minha máquina, que você vai aprender como fazer. Nós temos hoje as fotos das peças, nós temos o recurso hoje do WhatsApp, nós temos o recurso hoje de captura de tela, nós temos hoje como fazer uma pesquisa na internet, em canais como o Mercado Livre, para confirmar aquela peça. Eu sempre falo para as pessoas que estão começando, confirma se o código que você pegou daquela peça bate com alguma referência que o Mercado Livre tem. A maioria das publicidades do Mercado Livre, a maioria dos produtos que estão postados para venda no Mercado Livre estão com uma correção muito assertivas. Por quê? Porque o Mercado Livre ele penaliza muito as devoluções. Então todo mundo que está ali no Mercado Livre procura trabalhar com bastante informação para que essa peça, quando vendida, não seja devolvida, tá bom? Então, só para a gente encerrar e resumir, né, nessa nossa segunda aula aqui. O que eu devo ter como características para mim ser um vendedor atualizado 2.0 hoje? Ser capaz de atender e entender o problema do meu cliente e apresentar soluções, né? Devo ser capaz de responder com rapidez e precisão. Então eu preciso ser rápido e preciso, eu não posso ficar errando muito, não posso fazer com que o meu cliente, que o mecânico volte para a oficina, que essa peça vá para a oficina, volte com erro. E para mim fazer isso, eu tenho que melhorar a minha capacidade técnica, que é o que nós vamos trabalhar no curso, né? Então o mercado hoje, a demanda do mercado hoje, ela está pedindo um profissional que seja assim atualizado, que seja realmente bastante preciso e veloz, né?
Eu tenho que ter, então, né, um ponto 3 aqui, uma mentalidade de evolução e de aperfeiçoamento contínuo. Eu tenho que gostar de estudar. Antigamente, você sabia o SKU, né, os códigos de 5, 6 cruzetas, você poderia dizer, eu vendo cruzeta. Porque quando falava assim, eu quero a cruzeta do Mercedes-Benz, ele estava falando da cruzeta 512-213, que dava no 1113, 1313, 1513, 2013, praticamente todos os caminhões com poucas variações. Ah, eu tenho uma D10, eu preciso de uma cruzeta do Cardan. Então, ou ela ia ser a 5153, a 5273 ou a 5160. Então era fácil. Hoje nós temos N veículos e vários modelos, muito deles, mesmo carro, usando vários tipos de peça. Quem já é do ramo vai concordar comigo como é difícil vender, por exemplo, uma junta homocinética do lado da roda da linha Fiat, por exemplo, porque são vários modelos que tem no sistema de direção desses veículos, mudando essas peças. A suspensão também mudou muito, né? Antigamente você tinha um modelinho de bandeja ali do Golzinho, né? Eu vou pegar um aqui para você ver, né? Então eu tô aqui na loja, ó. Gente, nesse módulo agora, nesse 2.0, nós vamos fazer muito isso aqui. Eu quero que você tenha contato com as peças, tá? Eu vou procurar abaixo na descrição dessa aula, colocar links para você, te fazendo conhecer bem as peças. Então, era fácil de vender. Hoje é só esse modelo? Não. Nós temos vários outros modelos, tá bom? Mudaram-se as peças, o sistema de suspensão ficou mais aperfeiçoado, tem mais peças no sistema, né? Então, antigamente um pivô, a linha Volks sempre foi meio caótico para você vender pivô, porque tinha para direção mecânica, para direção hidráulica e alguns tipos de inclinação, sempre dava alguns trabalhos. Então, o que a gente quer com esse trabalho aqui? A gente quer, nesse nosso módulo aqui, vendedor de peças automotiva 2.0, dá para você essa capacidade. Qual é a capacidade que a gente quer dar? A capacidade técnica de você saber extrair através das informações passadas pelo cliente, com medidas muitas vezes, com a aquisição da placa do veículo para você fazer uma consulta direta. Muitos catálogos vocês verão que você pode, colocando a placa, chegar com mais precisão nas peças. Hoje nós temos alguns problemas, nós temos muitos veículos com adaptações. Veículos que estourou o câmbio, não achava mais esse câmbio foi trocado por um mais novo. Como eu saber disso, como eu desvendar esse mistério, tá bom? Então, tudo isso será contemplado neste nosso segundo curso, que dá continuidade ao primeiro, mas de uma forma mais evoluída, entendeu? Eu quero fazer com que você tenha as bases, as diretrizes, para que você consiga entrar nesse segmento de autopeça. E também, se você já é vendedor, dá para você um suporte, tá bom? Então, este curso Vendedor de Peças Automotiva 2.0 vai ter módulos básicos, intermediários e avançados, onde a gente vai tratar dos assuntos com mais profundidade. E nós vamos focar muito nos catálogos, tá bom? Nessas aulas iniciais você está me vendo aqui, mas a maioria das aulas você vai ver o quê? A minha tela de computador, eu fazendo as buscas das peças, mostrando as variações para vocês, cuidados que vocês devem tomar. Primeiro nós vamos fazer isso de uma forma mais básica, mais simples, depois um nível mais intermediário e até chegar no que nós chamamos de buscas avançadas, para fazer com que você fique mais rápido e mais preciso, tá bom? Essa foi a nossa aula número 2, eu aguardo você na nossa aula número 3. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima videoaula.